Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com uma videoaula para responder questionamento de alunos, contadores, colegas de profissão. E hoje nós temos uma pergunta bem interessante, uma pergunta diferente. Fala sobre a contabilização de investimento, mais precisamente a equivalência patrimonial. A pergunta é essa: se eu tenho uma controlada com patrimônio líquido negativo, e eu contabilizo o investimento pela equivalência patrimonial, esse ajuste de equivalência patrimonial, como é que eu contabilizo? Eu vou contabilizar todo o ajuste e deixar o investimento com saldo negativo, ou eu contabilizo o ajuste até o valor do investimento para deixar esse investimento zero? Pergunta interessantíssima do Rafael. Então nós vamos agora para a tela do computador, eu vou falar um pouquinho sobre o que está escrito na NBCTG, e em seguida nós vamos fazer alguns exemplos para entender perfeitamente como é que nós devemos fazer isso, tá certo? Então vem comigo para o computador aí, para a tela do computador. Ok pessoal, então vamos olhar aqui como é que se configura essa situação que o Rafael colocou para nós. Eu tenho aqui o balanço da controlada, onde o patrimônio líquido está do lado do ativo, justamente porque é negativo. Ativo e passivo estão fechando, então eu tenho aqui um passivo que é bem maior do que o meu ativo total, né? Por isso o patrimônio líquido aqui acaba sendo negativo. Legal. E lá na controladora eu tenho um investimento nessa controlada aqui, contabilizado por 1 milhão. Ok? A participação, eu não coloquei aqui, é de 70%. Então vamos lá. Primeiro vamos dar uma olhadinha o que diz a NBCTG 18 sobre investimento em coligada, controlada, empreendimento controlado em conjunto. Diz o seguinte: quando a participação do investidor nos prejuízos do período da coligada ou do empreendimento controlado em conjunto se igualar ou exceder o saldo contábil de sua participação na investida, o investidor deve descontinuar o reconhecimento de sua participação em perdas futuras. Então, se houver um caso como esse que está sendo colocado aqui, né, que a participação no patrimônio líquido negativo é maior negativamente do que o valor que está sendo contabilizado ali como investimento. Então o que está dizendo aqui, não deve mais fazer reconhecimento nas próximas perdas futuras. Beleza. Então faz essa, e se o ano que vem continuar negativo, não faz mais, né? Não vai aumentando esse valor. Esses grifos aqui são nossos, tá? O que está sublinhado aqui fui eu que sublinhei, tá? Não está assim na norma. A participação na investida deve ser o valor contábil do investimento nessa investida, avaliado pelo método de equivalência patrimonial, juntamente com alguma participação de longo prazo, que em essência constitui parte do investimento líquido total do investidor na investida. Então, para efeito de avaliação desse problema em geral aqui, que é de prejuízo muito alto, patrimônio líquido negativo da controlada, eu tenho que considerar, para efeito de avaliação do investimento, o que está contabilizado no investimento e o que está contabilizado em outras contas no longo prazo, que constitui parte desse investimento. Ele vai explicar agora com um exemplo. Por exemplo, um componente cuja liquidação não está planejada, nem tampouco é provável que ocorra no futuro previsível, é, em essência, uma extensão do investimento da entidade naquela investida. Então, por exemplo, se eu tenho lá empréstimos feitos à coligada, que não tem prazo, na verdade, para eles nos pagarem. Normalmente é assim que funciona, né? Pode ter um prazo lá pro forma, mas nós sabemos que eles não vão pagar tão cedo. Neste caso, eu considero esse valor também como parte do valor do investimento. É assim que está determinando essa norma. Beleza. Tais componentes podem incluir ações preferenciais, bem como recebíveis, empréstimos de longo prazo. Porém,
não incluem componentes como recebíveis ou exigíveis de natureza comercial ou quaisquer recebíveis de longo prazo, para os quais existem garantias adequadas, tais como empréstimos garantidos. Então, voltando, se eu tenho ali um valor de investimento relativo ao investimento que eu tenho na coligada. Se eu tiver um empréstimo feito a essa coligada, controlada no caso, né? Se eu tiver um empréstimo feito a essa controlada, que não tem data específica para ser recebido e não tem garantia esse contrato, ele é considerado como valor de investimento também para efeito de análise de equivalência patrimonial. Agora, se ele tem garantias, esse empréstimo tem garantias, ele não entra nesse cálculo, ele não é computado. Outra coisa, se os valores a receber de controladas forem relativos a vendas que foram feitas para a controlada, também não entra. Também não entra nessa análise de investimento. Ok? Só entra na análise de investimento aquilo que for caracterizado como parte do investimento. Ou seja, valores que eu coloquei naquela empresa, naquela controlada, que eu não tenho expectativa de data de recebimento. E nem tenho garantia para isso. Ok? Beleza, entendido isso, o prejuízo reconhecido pelo método de equivalência patrimonial que exceda o investimento em ações ordinárias do investidor deve ser aplicado aos demais componentes que constituem a participação do investidor na investida em ordem inversa de interesse residual, isto é, prioridade na liquidação. Então, nós vamos ver um exemplo, tá? Mas só esclarecendo o que diz a norma. Se eu tenho um prejuízo para reconhecer pelo método de equivalência patrimonial, que seja maior do que o investimento que eu tenho contabilizado ali, eu vou baixar até o valor do investimento e o restante, a diferença, eu vou baixar deste outro componente, que seja lá um empréstimo para controlada de longuíssimo prazo, sem data definida para receber e que eu não tenho garantia. Eu vou baixar dele também. Agora tem mais um detalhe. Após reduzir até zero o saldo contábil da participação do investidor, perdas adicionais devem ser consideradas em um passivo, né, e um passivo deve ser reconhecido somente na extensão em que o investidor tiver incorrido em obrigações legais ou construtivas, não formalizadas, ou tiver feito pagamentos em nome da investida. Se a investida subsequentemente apurar lucros, o investidor deve retomar o reconhecimento de sua participação nesses lucros somente após o ponto em que a parte que lhe cabe nesses lucros posteriores se igualar à sua participação nas perdas não reconhecidas. Então vamos a um exemplo e aí a gente vai reforçando essas ideias aí. Então pense o seguinte, lá na controladora, além do valor de investimento, eu tenho um empréstimo feito à controlada que não tem data fixa para recebimento e não tem garantia. Sendo assim, eu tenho que considerar junto com esse valor. Qual é a minha participação? 70%. Qual é o patrimônio líquido da investida, da controlada? Está aqui demonstrado, ó, patrimônio líquido 1.567. Ok? Então, eu aplico 70% sobre 1.567, esse é o cálculo da equivalência patrimonial. Eu tenho que ter lá no valor do investimento 1.096.900, só que é negativo isso. Então esse ajuste é negativo também, é a crédito. Agora é que entra o detalhe, eu tenho um investimento no valor de 1 milhão, e eu tenho um ajuste para fazer de 1.096.900 a crédito. Então como é que eu vou fazer? Eu vou debitar o resultado de equivalência patrimonial, né? É uma perda, vou debitar lá no resultado 1.096.900, vou creditar a minha participação em controlada de 1 milhão, vou zerar, então eu faço crédito até o valor que eu tenho contabilizado no investimento, e a diferença eu vou baixar deste outro componente como está escrito na norma.
Lá está escrito assim, ó, por exemplo, um componente cuja liquidação não está planejada, nem tampouco é provável que ocorra num futuro previsível, e é a essência uma extensão do investimento da entidade naquela investida. Então ele é uma extensão desse investimento. Então eu vou baixar deste valor aqui, ficando dessa maneira. Investimento vai ficar 0, e empréstimo controlada vai ficar 103 e 100. Tá certo? Agora vamos pensar numa segunda hipótese. Eu tenho valor de investimento apenas na controladora de 1 milhão. E eu não tenho mais nenhum outro componente aqui, ok? A equivalência patrimonial é aquele cálculo que a gente já viu. Um 567 patrimônio líquido vai dar 1.096.900 de investimento negativo, ajuste negativo. Como é que eu vou fazer? Eu vou debitar o resultado de equivalência patrimonial, 1.096.900 lá no resultado. Vou creditar a minha participação até o valor da participação e vou creditar valores a liquidar controladas. Essa conta lá no meu passivo. Lá no meu passivo, conforme está escrito na norma. Após reduzir até 0 o saldo contábil da participação do investidor, reduzimos até 0, ok? Aqui, ó, fizemos essa redução. Até investidor, perdas adicionais devem ser consideradas e um passivo deve ser reconhecido somente na extensão em que o investidor tiver incorrido em obrigações legais e construtivas, não formalizadas, ou tiver feito pagamento em nome da investida. Isso quer dizer o seguinte, eu vou criar esse passivo aqui, claro, considerando que a investidora ela tem obrigação neste patrimônio líquido negativo, né? Ela tem aí uma obrigação mesmo que não seja formalizada, ok? Então é isso. Vamos supor, eu não fiz um outro aqui, mas agora me ocorreu, que eu tivesse aqui um outro componente, eu realizava a longo prazo, mas que ele fosse insuficiente para abater os 96.900. Então ainda existiria a diferença para ser colocada em passivo exigível a longo prazo. Tá certo? Então, respondendo à pergunta do Rafael, eu não vou contabilizar somente até o valor do investimento, eu vou avançar a contabilização se tiver mais algum componente lá no ativo, que pode ser considerado como investimento, avaliação de investimento, eu vou baixar daquele valor. Se ele for insuficiente, eu vou criar um passivo da diferença. Se existir só um investimento, como este caso aqui, e o valor do ajuste for maior do que este valor, nós estamos falando de ajuste negativo, ok? Eu vou gerar um passivo pela diferença. Tá certo? Então é isso, não é uma coisa muito simples, talvez até, não sei se seja comum a muitas empresas, mas sim pode acontecer, né? Vai acontecer em algumas situações. Então você já sabe que não vai fazer a contabilização até o valor do investimento só. Tem que ver se tem mais alguma outra conta componente, senão vai fazer essa questão do passivo. Tá certo? Então é isso, assim eu consigo responder a pergunta do Rafael. E se você tiver algum outro questionamento, pode colocar aqui nos comentários, a gente faz um vídeo tirando as suas dúvidas, tá certo? Não esquece de se inscrever no canal. Toda segunda-feira nós estamos respondendo dúvida de alunos, contadores, colegas de profissão. Tá legal? Então até a próxima videoaula. Forte abraço!